E aí, galera? Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro e estou aqui com o nosso Luiz Dominguinho para falar sobre um tema muito complexo, que na verdade a gente descobriu ao longo da produção quão complexo ele era. Vamos falar sobre a obra e a teoria do Serif Mardin, né, um autor turco, já que nós estamos prestes, né, a ter o segundo turno das eleições na Turquia no dia 28 de maio, né, uma eleição que pode ser simbólica, já que é possível que o Recep Erdogan, né, um político que está na presidência, na liderança do país há muito tempo, é possível que ele perca pela primeira vez, né, uma disputa apertada dessa vez. Tudo bem, Dominguinho? E aí, Ale, saudações a todas e todos. Rapaz, a gente pegou o texto como oportunidade, né, tendo as eleições turcas, né, primeiro e segundo turno, entre essas duas eleições, a gente quis usar como escada para explorar uma obra de um autor pouquíssimo conhecido no Brasil, mais um que está no livro do Celso Castro, organizado pelo Celso Castro, além do cânone, para ampliar e diversificar as ciências sociais, que traz autores pouco traduzidos no Brasil, autores do Oriente, da África, da América Latina, mulheres, negros, enfim, esse é o representante da Turquia, um cientista político turco, né? Depois a gente fala sobre ele, mas aí a gente se lascou, porque o texto é broca, né? O texto não é fácil. Na verdade, trata-se de um elogio, né? Tem muita coisa, né? Muitas ideias novas ali, né? E a história é muito desconhecida por nós aqui, mas valeu demais, pelo menos do ponto de vista do nosso aprendizado até agora. Vamos ver se a gente consegue traduzir isso. E lembrando que o livro do Celso Castro já trouxe outros 2 capítulos de episódios nossos, o episódio 16 sobre a Mariane Weber e o episódio 27 sobre o Marçal Maruyama. Mas, de fato, é uma junção aqui, essa de que a gente não é usar a conjuntura política da Turquia, que ficou muito em evidência no primeiro turno, que foi no domingo, dia 14 de maio, e agora tem o segundo turno, dia 28 de maio. Como é que é o nome do candidato que vai disputar com o Erdogan no segundo turno? Rapaz, esse é o nome mais difícil que já apareceu na história do podcast Maldito Politicagem. Vai lá, fala pra gente, por favor. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Eu acho que é Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Então você sabe, fica de sacanagem. Kemal Kılıçdaroğlu. Mas tem aviso pra nós ou não? Tem avisos. A gente está na semana conturbada, para variar. A gente acabou de sair o episódio sobre o Chile e a instabilidade na América Latina. No dia que o episódio estava sendo lançado, o presidente do Equador, Guilherme Lasso, de direita, dissolve a Assembleia Nacional, lá é unicameral, né? E aí, enfim, cria uma baita instabilidade, apoio dos militares, a coisa está em aberto e bagunçada no Equador. Além do mais, o grande guerreiro, o grande cavaleiro contra a corrupção, o Deltan Dallagnol, teve o seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele que é do Podemos do Paraná, teve uma pancada de votos, caiu na lei da ficha limpa, coisa que o próprio Ministério Público apoiava muito, ele era um ex-membro do Ministério Público, enfim. E aí ele fez aquele esperneio, né? Demonstrou desde o pântano das misérias dele, toda a tristeza e a revolta dele contra o sistema de justiça eleitoral do Brasil. E agora ele recorre ao Supremo Tribunal Federal e a gente fica ansioso para ver o voto do Gilmar Mendes, eles que se amam, né? Para explicar o que aconteceu com o Dallagnol, a gente não vai fazer um episódio, talvez a gente faça um PowerPoint explicando o que foi que aconteceu por trás de tudo isso. Bom, vamos para a imagem inicial aqui. A Turquia, normalmente quando a gente pensa na Turquia, quem não pensa na novela Salve Jorge, que ficou no passado da memória do brasileiro médio, a Turquia é lembrada como um país multicultural, né, com uma diversidade étnica, também um país muito cosmopolita, é um país que ocupa ali parte da Ásia e parte da Europa, país que tanto que mistura cultura ocidental com oriental. Todo mundo que visita a Turquia fica impressionado com isso. Mas essa imagem ela pode ser um pouco limitada, porque por mais que a Turquia tenha grandes cidades populosas, né, Istambul, 13 milhões de habitantes, Ankara, mais de 5 milhões, que é a capital, ali também tem
esse cinturão de cidades grandes no entorno e cidades cosmopolitas tem no centro do país uma região de cidades pequenas ou rural que tem uma população muito tradicional, em geral, pertencente ao islamismo. Para ter uma ideia, o Brasil tem 15% da população no campo e a Turquia tem mais de 25% da população no campo. Mas quando esse presidente que está lá há muito tempo, que representa essa população tradicional, o Erdogan, assumiu, a Turquia tinha mais de 35% da população no campo. Então, o embate central desse episódio, e essa imagem inicial, é entre o cosmopolitismo e uma Turquia que se queira moderna e uma Turquia tradicional. E nós vamos explorar isso. Por meio de qual autor japonês? Pela obra do Sherif Mardin, né, esse grande pensador da Turquia. No primeiro bloco a gente vai falar então sobre a biografia desse autor, quem foi esse autor, vamos falar um pouco do país, né, já que é um país que infelizmente o brasileiro ainda confunde árabe com turco, né, o tempo todo, então é preciso ter algum tipo de briefing aqui, de contexto. Vamos falar das ideias principais desse autor e depois no segundo bloco a gente fala quais implicações essas ideias todas possuem sobre a política atual, né? Como, na verdade, já adiantando, né, o autor fala de coisas lá em 1960 e 70 e que nos ajudaram demais já a entender as eleições desse ano, né? Vocês vão ver qual atual são as ideias do Mardin. E vamos falar um pouco de como as ideias dele também são distintas daquelas que os europeus propõem, né, para a ciência política como um todo. E no terceiro bloco diz o Luiz que ele formulou uma série de problemáticas entre nós dois dessa vez. Então continua com a gente aí, galera. Luiz, você conhece a Anatólia? É a península que tem um baita trecho do território turco, né? Mas você já foi para lá ou não? Infelizmente não, gostaria bastante. Então manda o aviso aí para os nossos ouvintes, para a gente poder fazer em primeira mão os nossos episódios. Um dia é possível que a gente vá lá graças a um contingente elástico de doadores que ainda não chegaram, mas a gente espera que eles cheguem, né? Então a gente tem uma campanha de financiamento coletivo que os ouvintes colaboram para a gente aprimorar a parafernália técnica e tentar dar outros voos, ir para outras plataformas, tentar pensar em vídeo futuramente. Tudo isso custa dinheiro, custa armazenamento em nuvens, softwares de edição. E para a gente poder caminhar nessa direção, a gente conta com o apoio dos ouvintes que puderem. Para isso, você pode ir no apoia.se/maldita politicagem e soltar um cascalho, um caraminguá, uma merreca para aqueles que puderem. Os que não puderem, ajuda demais você divulgar entre os seus conhecidos e eventualmente soltar nas suas redes sociais. Lembrando que a gente tinha umas pessoas generosas que iam soltando nas redes sociais, acho que elas enjoaram no podcast, elas não publicam mais. Mas envia lá no grupo de WhatsApp, que já ajuda na divulgação do nosso projeto. Então vamos começar, Luiz, falando sobre a Turquia, né, que é um país que tem uma série de especificidades, né, na história, né, na geografia, na sua constituição como um todo. Quer falar? Rapidamente, a região da Turquia tem uma tonelada de história ali, né? Porque ela é uma das regiões mais remotamente ocupadas da história humana, né? Perde para a África, obviamente, mas ali sempre uma região de muito disputa e conflito. Impérios importantes, o Império Hitita, no século XVIII a.C., é pouco, é longe, hein? Inclusive, no episódio dos macacos chapados, a gente mencionava que lá tem uma construção de 12, 13 mil anos antes de Cristo, né? O Göbekli Tepe. Enfim, gostou? Lembrei do nome. Mas, enfim, eu lembro da professora Neuza Bart, que no ensino fundamental ensinava história antiga para a gente, falava muito de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, no ápice lá, na época do imperador Constantino. Depois gerou o Império Bizantino. A partir do século XI e XII começa a ocupação turca e o Império Otomano, que chega no século XIII. A gente vai falar bastante do Império Otomano ainda, mas ainda tem outras características importantes. A região, que tem 85 milhões de habitantes, além de ser essa multicultural, como eu disse, ela faz fronteira com a União Europeia a oeste, né? Grécia, Bulgária, faz fronteira com a ex-União Soviética, com a Geórgia e com a Armênia,
faz fronteira com o Oriente Médio, com o Irã, com o Iraque e com a Síria, e também é um país que pertence à OTAN, portanto tem uma inclinação militar ligada ao Ocidente. É um país maluco do ponto de vista geopolítico, né? E aí, boa parte desses países que você citou fez parte do antigo Império Otomano, né? Caso da Grécia, e da Bulgária, da Albânia, né? Todos esses países que estão naquela região ali. Então, Luiz, vamos falar um pouco sobre a biografia desse autor, né? O Sherif Mardin. Ele nasceu em 1927, uma família de elite da Turquia, né? Uma série de parentes deles já ia. Inclusive, ele tem um primo que é músico numa banda de jazz lá dos Estados Unidos. Ele tinha vários parentes que iam para os Estados Unidos, e numa dessas ele também foi para estudar ciência política na Universidade de Stanford, né? Alessandro, se você fosse da elite turca, você ia para os Estados Unidos tocar jazz ou estudar ciência política em Stanford? Então, se eu tivesse talento, primeiramente, eu poderia tocar jazz, mas eu acho que nunca foi uma escolha para mim poder tocar jazz, na verdade. E aí, lá em Stanford, né, ele fez a sua tese, que já ganhou algum destaque, né, A Gênese do Pensamento Otomano, de 1958, né, ele fez seu doutorado lá, depois voltou para a Turquia, onde ele se tornou professor, né, em várias universidades, né, lecionou em várias das universidades. A gente vai falar mais adiante que na Turquia existe toda uma tradição de ciências sociais que já dura muito tempo. Entre esses trabalhos que ele acabou escrevendo, está o trabalho que nós vamos falar aqui, Relações Centro e Periferia, uma chave da política turca, de 1973, um artigo que tem, na verdade, um ensaio, né, que tem quase 1.300 citações no Google acadêmico, né? É visto pelos turcos como um ensaio super central para entender a política do país, né? Ele faleceu faz pouco tempo, Luiz, então só em 2017, aos 90 anos, é que o nosso Mardin acabou falecendo, né? Um autor que, de novo, né, antes da gente falar sobre todas as temáticas que a gente vai trazer aqui, ele possui uma série de contribuições que são importantes para pensar a diferença do Ocidente com aquilo que acontece na Turquia, né? Não que a Turquia não faça parte também do Ocidente, mas a Turquia tem toda uma especificidade, né? Então, essa lente para olhar, para ouvir as coisas que a gente vai trazer aqui, eu acho que é um caminho interessante para seguir as ideias. Vamos lá falar sobre um elemento fundamental aqui, Luiz, a divergência entre a cultura e a política do centro e periferia. São duas dimensões, né, que ele vai colocar em oposição. Centro de um lado e periferia de outro, né? Explica pra gente um pouco, então. Vamos lá. Bom, o centro, historicamente, no Império Otomano, que a gente está falando, portanto, da constituição do Império Otomano, em meados do auge, lá do século XVI e XVII, ele tinha essa contraposição central. De um lado, um centro urbano com uma elite oficial altamente instruída, de burocratas da administração. O sultão, que normalmente é o monarca, né? Era uma monarquia teocrática, mas não era essa monarquia teocrática super autoritária, como a gente já ouviu falar, por exemplo, na Arábia Saudita, não era nada disso. Porque do outro lado tinha as províncias, normalmente rurais, com pessoas iletradas, mas com muita autonomia local. E os governos provinciais ou locais eram os milês. E, portanto, essa autonomia, segundo o Sherif Mardin, era o que dava certa unidade para a coisa, porque eram mais de 70 províncias. E depois, dependendo no ápice, chegou a ser mais de 200 províncias locais. Então, os otomanos ocupavam, ganhavam um novo território e deixavam as pessoas lá, né, pagando seus impostos e respeitando a autoridade do sultão, mas com autonomia linguística, religiosa e assim por diante. Era uma troca, né? Era uma troca. Aqueles líderes locais trocavam essa autonomia, né, e respeitavam o poder do centro, né? Isso. Então, o que acontece nesse cenário aqui? Então, guardem lá, gente, alguns atores que são os do centro, elite do poder nas principais cidades, que eram compostos especialmente pelos funcionários do Estado, né? Os grandes personagens desse centro. Na periferia, todos aqueles líderes políticos camponeses, povos nômades, grupos étnicos minoritários, que estavam fora dos grandes centros urbanos, né, que defendiam uma espécie de localismo da política, né? Então, essa é a composição que, segundo o Mardin, ele vai chamar isso várias vezes de uma questão não resolvida, né? Essa tensão entre centro e periferia é a coisa central para entender a política da Turquia como um todo. Então, nós tivemos um Império Otomano que dura 600 anos, mais de 600 anos, vai de 1299 a 1922. É lógico que isso é uma simplificação, mas essas tensões de centro e periferia sempre fizeram parte da cultura e da política local como um todo, né? E esse é o ponto de partida, então, do Mardin. E esses laços, né, frouxos que havia entre o centro e a periferia começam a ser
abalados a partir do século XIX, porque o Império Otomano entra em crise, começa a perder território, começa a ser invadido pelo Império Russo, pelo Império Germânico, pela França, o pau comendo na era dos imperialismos ali do século XIX. E aí, internamente, eles pensam que uma forma de tentar contornar essa decadência é fazer uma reforma administrativa, né, para tentar criar uma nova elite de burocratas e de militares mais bem treinados na ideia de um Estado forte, um Estado-nação aos moldes ocidentais. Eles criam escolas no modelo das grandes escolas francesas e treinam burocratas que estão pensando muito numa unidade nacional e no fortalecimento do poder central. Isso, essa nova fase de tentativa de reforma para salvar o império, vai começar a gerar atritos entre essa burocracia mais instruída, mais treinada dos grandes centros e o sultão. O sultão, à época, no final do 19, era o Abdulhamid II. Ele era um Estado teocrático, ele era muçulmano e ele queria uma relação mais fluida com a periferia, com as províncias. E os burocratas querem centralizar mais, tirando autonomia, fazendo imposição de línguas, imposições de regulamentos territoriais e sobre a posse da terra. E essa fissura começa a se intensificar até que o movimento dos chamados jovens turcos, que são militares dessas novas cepas, dessa nova camada intelectual e burocrática do Estado lá, eles fazem um golpe em 1908 e controlam a política turca até 1918. Só que eles se lascaram porque a Turquia entrou do lado da Primeira Guerra Mundial, do lado da Alemanha, e aí eles perdem a força e o sultão retorna em 18. Só que a crise estava instalada, havia essa oposição entre os centralistas e a burocracia sultânica, como você nomeou, né, Alessandro? E aí isso vai desembocar na Revolução Turca, na Revolução Republicana de Independência de 1922. E aí o chefe disso era um líder militar, o tal do Mustafa Kemal Atatürk. Ele é o chefão da Revolução e ele, de fato, vence e vai ser o primeiro presidente da República da Turquia em 1923. Aqui você sela o fim do Império Otomano e o nascimento da República Turca. Então veja só, Atatürk significa, sabe o que, né? Pai. Pai dos turcos, né? Então ele é considerado um grande símbolo da política turca. Mas veja só, aqui nós podemos traçar uma grande semelhança com o caso brasileiro, né? O lema da Turquia, colocado nessa nova república dos militares, né, dos jovens turcos ali que o Luiz falou, era união e progresso, né? Parece um lema aí, né, de um outro país. Positivismo, né? Então, positivismo, outro país, tudo isso, né? Veja que a Turquia de 1908, 1923 é mais ou menos o que o Brasil experimenta ali em 1930, 1937 também. Com os tenentes. Então, isso, né? Algo muito semelhante ao que está acontecendo aqui nesses dois países. Mas, vamos lá. O Atatürk, então, funda essa República da Turquia, né? Nós temos, então, uma espécie de transformação, uma burocracia que era a burocracia sultânica, né? Do século XIX, do século XVIII, desses funcionários que já pensavam na regulação do Estado, na administração do Estado. Agora, a tentativa de transformar essa burocracia numa burocracia mais racional, aos estilos weberianos, com metas maiores, né? Com a tentativa de desenvolver o país como um todo. Mas aqui está uma grande questão, né, uma grande contribuição, na verdade, do pensamento do Mardin, que vai dizer ele que um grande problema do serviço público como um todo na Turquia foi que eles sempre tentaram implementar um projeto de evolução, né, um projeto de desenvolvimento econômico do país, que em vários momentos eram ultramodernos do ponto de vista democrático mesmo, de dar espaço para povos e etnias, mas nunca esse projeto centralizador fez sentido para as pessoas, né, para as pessoas que estavam na periferia, né, periferia aqui, a dimensão do Mardin, né, ou seja, sempre tentaram implementar um projeto de desenvolvimento, né, a lá os moldes quase que positivistas, mas na verdade esses projetos não passaram pelo crivo popular, nunca foram resultado de uma grande discussão, né? E aqui, vejam só, esse problema ele não é só da Turquia, né? A gente às vezes pensa burocracia nos moldes da sua eficiência, mas é preciso passar pelo crivo popular para essa coisa ganhar força política, né? Então existe uma tensão aqui da periferia nunca se olhar como representada no projeto centralizador que era mobilizado pelas camadas urbanas, né? Da Turquia como um todo. E aí, Luiz, a resposta veio com o surgimento da política partidária em meados do século XX, certo? Exato. A partir dessa revolução,
da década de 20, surge o Partido Republicano do Povo, do Ataturk, da turma dos milicos novos, dos jovens turcos e dessa burocracia altamente instruída dos centros urbanos. E por oposição a ela, a esse partido, surge o Partido Democrata, que já tinha influência das ideias liberais e econômicas, né? Tinha socialização com a economia de mercado, mas defendia descentralização, autonomia local e valores islâmicos, em contraposição ao Partido Republicano do Ataturk, que defendia valores ocidentais. Esse vai ser o pêndulo partidário a partir de então. Só que em 46, portanto já 20 e tantos anos depois da Revolução, o Partido Democrata vai às eleições e faz 81% dos votos, amealha os votos do camponês, dos pobres, muito pobres, aquilo que o autor chama de lumpen, proletariado, né, que são os trabalhadores muito pobres, e defende uma política de fortalecimento das províncias. E aí essa contraposição vai ser perene ao longo do século XX. Para a gente ter uma ideia, os militares, nem sempre ligados ao Partido Republicano do Povo, eles vão fazer 3 golpes na segunda metade do século XX. 1960, 1971 e 1980. Então, quando a oposição, esse Partido Democrata, ou os representantes das províncias e das tradições islâmicas ganham a eleição, os republicanos centralistas nunca aceitam e querem virar a mesa por meio das Forças Armadas. Essa instabilidade é crucial em todo o século XX até 1980 na história turca. Então vamos lá, gente. Partido Republicano do Povo representa o centro, aquele ator lá do começo da nossa explicação aqui. O Partido Democrata passava a representar a periferia. E aí vocês devem estar pensando, então periferia é esquerda e centro é direita. Não, é tudo complicado aqui, nada faz sentido segundo as nossas caixinhas ideológicas aqui. E aqui, veja só, tem uma grande previsão do Mardin sobre a política turca que ele lança lá atrás, né, e que vai se concretizar no futuro, né, vai se concretizar nos dias atuais, por exemplo. A ascensão do islamismo como força política. Porque, veja, a Turquia, apesar de toda essa característica da presença da religião na cultura, etc., ao longo de todo o século XX, os turcos meio que blindaram, né, a política, separaram, aliás, a política da religião como um todo. O Partido Republicano do Povo, né, sempre quis um Estado secular, né, um Estado que não tivesse a religião como seu principal fundamento, né, buscando modernizar, etc. Quem traz religião é justamente os líderes locais que tinham na religião a sua arena de legitimidade. Eles eram líderes religiosos locais e étnicos, né? Então, eles trouxeram, apesar de eles serem minorias econômicas, minorias populacionais, né, étnicas, etc., que parece ser algo de esquerda, né, eles que trazem essa característica da religião como uma força política. E nas eleições de 46, da qual o Mardin está destacando, o Partido Democrata, que representa a periferia, ganhou 81% dos votos, já que esse é o único projeto que fez sentido na cabeça dos periféricos, né, desses povos que estão fora das grandes cidades, já que aquele projeto, né, desenvolvimentista, quase positivista, nunca fez sentido na cabeça desse povo como um todo. Então, aqui está uma grande previsão dele, que a força política do islamismo iria se concretizar. E o Erdogan, em 2002, pela primeira vez, a Turquia teve um líder do executivo, uma pessoa que era identificada abertamente com a religião islâmica. Isso converge um pouco com outros interlocutores do Mardan, por exemplo. Tem um sociólogo israelense, o Shmuel Eisenstadt, que dizia que o fundamentalismo religioso ele era fruto da modernidade e dos conflitos nascidos no bojo do Estado-nação. O fundamentalismo religioso não existe no período da tradição, né, no período remoto do Islã. Ele é um fenômeno do século XIX e XX. Isso converge porque essa política aguda de defesa do tradicionalismo islâmico surge na Turquia a partir de meados do século XX, a partir da segunda metade do século XX, em particular agora com essa força política forte no século XXI. Pô. Essa discussão, que faz uma análise baseada no eixo centro-periferia, ela é muito inusual hoje em dia, mas ela é constitutiva de uma tradição da sociologia política. No Brasil, isso é muito utilizado para analisar o período do Império, final do Império, mas especificamente da República Velha, quando você tinha o centro do sistema era São Paulo e Minas, na política do café com leite, e a periferia eram os demais estados com economias mais frágeis, enfim, mais distantes desse centro rico. Só que na Turquia,
isso é mais profundo, porque eram muitas mais províncias, são 70 e tantas, contra 2, 3 capitais, ou 2, 3 grandes cidades que representavam o centro. Então, é por isso que isso é utilizado como a chave analítica pelo xerife Mardim, certo, japonês? Certo. E eu acho que é a forma que ele encontrou, né, de explicar, porque, vejam, a Turquia tem problemas étnicos, né, que a gente não tem com tanta profundidade assim. Tem problemas religiosos, né, ou seja, divergências religiosas, divergências étnicas, históricas, enfim. A geografia dela também contribui para tudo isso, né? E a forma de sintetizar tudo isso é a divisão entre esses centros, né, que é o mesmo centro, mais ou menos, que foi transformado lá do Império Otomano para a República Turca atual. Então, nós temos agora na eleição de 2023 o Recep Erdogan, esse presidente que está no poder há mais de 20 anos, do APK, né, o nome do partido, Partido da Justiça e Desenvolvimento da Turquia, né, contra o Kemal Kılıçdaroğlu. Vai, Bessa, eu estava esperando isso começar. Pô, passou a noite treinando o negócio. Do Partido Republicano do Povo, que é o mesmo partido lá do Ataturk, que é né, o pai dos turcos. Esse partido que estava ali no centro ali, né, na dimensão que a gente estava falando de centro, que sempre esteve presente na política desde o surgimento da República. Então, veja só, aqui, né, pergunta, todo mundo tenta entender, né, todo mundo que gosta de política procura entender quem que é a esquerda e direita desse negócio. Inclusive, eu estava ouvindo um podcast com a Dom, que eu gosto muito, que é o Assunto, e eles abriram falando que o Kılıçdaroğlu é o conservador Erdogan de esquerda. Não é bem assim, né, Luiz? Não, nem pensar. Então, veja só, gente, não tem. Eu acho que vai ser um negócio que vai dar sempre errado nesse caso. E esse é um dos argumentos do Mardim. A coisa de direita e esquerda não bate direito aqui, porque de um lado nós temos alguém que representa minorias e que é nos valores morais e religiosos muito mais conservador, né? Aqui o caso do Erdogan. E o Kılıçdaroğlu, que representa visões europeias de economia, de sociedade, etc., também representa um tradicionalismo, né, a centralidade do poder, etc. Uma modernização pelo alto, né, sem integrar a população camponesa efetivamente na economia. Isso. Então, vocês decidam aí o que é centro, o que é direita, o que é esquerda. O fato é que ele vai ficar torto. Outra coisa, os militares que fizeram 3 golpes em 2016, tentaram um golpe, só que o Erdogan conseguiu se defender, eles são esses representantes dessa modernidade, esse republicanismo autoritário talvez fosse muito, mas um republicanismo positivista, e de um outro lado, o Erdogan que está fechando o sistema. Então, lá você tem, de um lado, você tem que abraçar o capeta, do outro lado você tem que abraçar o cramulhão, entende? Você não tem uma política, a política popular, representada pelo Erdogan, ela é populista no pior sentido, porque ele mobiliza o medo do Islã, né, o medo de uma sociedade que acabe com os valores morais tradicionais, e de outro lado você tem uma elite culta, intelectual, que acha que os camponeses são incivilizados. Então, as duas opções são, de alguma forma, conservadoras, com os seus lapsos de progressivismo também. Pois é, e os analistas, né, aqueles que acompanham há mais tempo a história da política turca, dizem que tem 2 Erdogans nessa história, né? O Erdogan de 2002 até meados de 2013, que foi alguém que era mais ligados aos valores mesmo desses pequenos grupos, né, que lutava de forma mais democrática, né, que lidava com esses problemas de forma mais democrática. E depois de 2013, o Erdogan que virou um autocrata, né, o cara que desce a lenha na galera que protesta contra ele, que ficou marcado por uma ruptura com os curdos, né, que é o maior povo sem Estado do mundo, né, que tem boa parte deles está presente na Turquia, que era aliado do Erdogan, né, e depois existe essa ruptura já que o Erdogan tomou caminhos autoritários. Então é mais ou menos nesse contexto que as coisas estão, né? O Erdogan cada vez mais caminhando para um autoritarismo dele, né? Baseado nele mesmo e no seu partido, o APK, e uma nova união de diversos partidos na figura desse Kılıçdaroğlu, que é um funcionário público totalmente sem graça, mas que reúne um monte de partido em torno dele e que está junto com o partido, que é do partido, aliás, mais antigo e tradicional do país. Mas, Alessandro, e com relação a essa eleição histórica, porque ela foi para o segundo turno, é a primeira vez que vai ter segundo turno na eleição da Turquia,
Tem a tabela para sintetizar o resultado do primeiro turno para o nosso ouvinte maravilhoso? Tem várias tabelas. Então vamos lá. Eleição de 2018 das prefeituras, né, já traz um pouco de como o Erdogan vem perdendo sua força, né? Ele que ganhava tudo, né? Ele mandava toda a política nacional através do seu partido. O APK do Erdogan perdeu as 3 principais prefeituras, né, em 2018. Em 2023 agora, né, o Erdogan ganhou 49,5% dos votos, o que não garantiu ele no primeiro turno como presidente. O Kılıçdaroğlu recebeu 44,8% dos votos. E o terceiro colocado, aí sim de extrema-direita, com todas as características de extrema-direita, o Sinan Ogan, garantiu 5% dos votos. Então, o que nós temos hoje é um cenário parecido também com as eleições aqui do Brasil, não sei se você concorda, Luiz. Porque o Erdogan, ele possui ele está quase lá, né? Como o Lula no primeiro turno. Ele tá muito perto já de ter o necessário para ser eleito. A diferença é que ele é o presidente, né? E o Lula era o desafiante, né? Isso. Mas do ponto de vista numérico, você tem razão. Bom, ele está muito perto de ser eleito, mas o Kılıçdaroğlu está tentando receber o apoio dessa terceira força, só que unir curdos e extrema-direita parece uma tarefa impossível, né? É isso que eles estão tentando articular, essa oposição, né, política formada por um monte de partido diferente. Eles estão tentando, então, derrubar pela primeira vez o Erdogan. Em 20 anos, o Erdogan, sabia, Luiz, que ele era vendedor de pães e jogador amador de futebol? Louco. É tipo o nosso Silvio Santos que deu certo na política, né? Bom, finalizando esse tópico sobre os dados, é uma sociedade, né, pelos resultados eleitorais, muito polarizada como a brasileira e como outras tantas, Estados Unidos, França, enfim, 45 contra 49. Além do mais, uma coisa que não acontece ainda no Brasil, não aconteceu tanto no Brasil e não acontece em outros países, o que já demonstra a erosão de certas regras democráticas na Turquia, é que, segundo os jornalistas que estiveram lá, a presença do Erdogan nas ruas, nos meios de comunicação, é absurdamente maior, né? O que mostra uma desigualdade de competição. Na televisão pública, ele apareceu durante um determinado período, durante 32 horas, enquanto que o desafiante apareceu 32 minutos. É tipo Fidel Castro, né, fazendo... Então, enfim, por mais que o quarto colocado da pesquisa tenha abdicado, declinado da sua candidatura para tentar ajudar a eleger o desafiante, eu não sei falar o nome, como é que é? Repete isso aqui. Kılıçdaroğlu, gostei demais. O desafiante abdicou o quarto lugar tentou transferir os seus votos para o segundo, mas não foi suficiente. E a essa altura, com a máquina, com as regras que ele manipulou um pouco para favorecer a si próprio, inclusive ele aumentou o salário dos funcionários, o Erdogan aumentou o salário dos funcionários públicos em 45% a 5 dias da eleição. Com tudo isso, e se os 5% do terceiro colocado se espalhar igualmente, metade para cada um dos dois agora no segundo turno, é barbada, o Erdogan ganha. Eu acho que é praticamente impossível da oposição, essa mesa dos 6, que são os partidos coligados contra o Erdogan, é praticamente impossível eles virarem o jogo. Eu acho que a gente vai ver mais 4 anos de Erdogan aí, completando um ciclo gigantesco à frente da presidência da Turquia. Então, Luiz, no nosso quebra-pau de hoje, a proposta é o seguinte: vamos colocar o Mardin como se fosse o autor dos quebra-paus contra tudo aquilo que você aprendeu lá nos bancos de madeira da Universidade Federal do Paraná, tudo que você aprendeu de conceito básico da ciência política. Porque existem vários debates que podem ser colocados aqui, das contribuições, das visões do Mardin, e que são diferentes daquilo que a gente aprende normalmente, né? Vamos começar com a relação do surgimento do capitalismo e do Estado moderno, né? Essas coisas eram vistas como são vistas como coisas que têm, né, alguma relação, e para o Mardin, então, não é tão bem assim que as coisas acontecem, né? Isso é do Weber, né? Na cabeça, para variar. O Mardin, inclusive, declara, ele foi um divulgador e tradutor da obra do Weber na Turquia, vale fazer esse registro, e ele é muito interessado por essa relação entre burocracia, cultura e capitalismo, que pertence à preocupação weberiana clássica. Mas ele problematiza, né, falando que a burocracia desponta
na Turquia muito antes do espírito do capitalismo e que a proeminência da burocracia, pelo fato dela não ter controle das classes sobre a própria força da burocracia, é o que vai fazer ao longo do século XX com que essa burocracia não seja vista como legítima, né? Então, você tem um grupo que ocupa o Estado e, portanto, a burocracia, o outro grupo vai lá e quer derrubar. Isso difere muito da trajetória de origem dos países capitalistas avançados, porque daí os comerciantes na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, os comerciantes pularam na frente e foram capazes de estabelecer limites para esse leviatã, para esse Estado muito forte. Na Turquia, não. A burocracia se expande muito acima das classes e isso faz com que as classes não vejam a burocracia como legítimo. E isso está na base da instabilidade turca. Maravilhoso. Outra coisa que ele fala sobre burocracia que eu acho fundamental, que apareceu só depois na bibliografia aqui, que a gente estuda sobre burocracia econômica, etc., né? Um erro que eu mesmo cometi, né, na minha tese, na minha dissertação, abrindo aqui já, é que, segundo ele, não se trata apenas da burocracia ser eficiente, fazer bom serviço. A burocracia precisa mostrar que aquele projeto que ela faz representa a população como um todo, né? Então, abre aspas, né? A polaridade que a percepção da regulação ou burocracia cria é dos funcionários contra todos os outros, né? Então, na Turquia como um todo, vai dizer ele que essa coisa dos funcionários se sentirem sempre algo acima do bem e do mal, né? Algo que está no centro de tudo, né? Que é a partir deles que o país funciona, afasta o restante da população como um todo, né? Então, nesse sentido aqui, o Mardim já está adiantando uma tese da burocracia que vai surgir só com as políticas públicas, agora recentemente falando sobre concertação política, participação política, que é importante para a legitimidade da política pública. E a outra coisa, por fim, Dominguinho, é que em nenhum momento ele coloca que os conflitos políticos se devem à diferença religiosa em si, né? Como se a religião fosse um mobilizador da política mesmo. Ele coloca, na verdade, a religião como expressão simbólica, né? Um representante da disputa do poder. Ou seja, acima de tudo, o que os líderes estão fazendo é disputando poder, né? Não é pela legitimidade da religião em si. Não é profundamente religioso, né? Isso aqui é uma contribuição importante, né? Porque ele mesmo colocou, né, a previsão de que o islamismo seria um instrumento importante, mas para ele, na minha interpretação, o islamismo ele é, na verdade, uma força integradora da periferia, e não o motivo pelo qual os caras lutam. Então, esse ponto eu acho muito brilhante, né? Numa etapa aqui, no momento que a gente fala muito sobre o papel, por exemplo, da religião na política brasileira, a gente pode trazer aqui, né, que, na verdade, os evangélicos no Brasil, né, a religião deles não é exatamente o motivo pela luta deles, né? Exatamente. A gente pode tentar interpretar dessa forma. Na verdade, é uma força integradora da periferia. Isso. Os políticos mobilizam por razões de poder. Agora, dependendo do jeito que isso é exposto, que é colocado para o evangélico, para ele é um medo terrível de que seja afetada os direitos religiosos dele. Mas, do ponto de vista de quem mobiliza isso, é a expressão dos seus estratégias de poder, como você disse. Gostou do nosso demais. Conseguiu lidar? Gente, a gente pode ter sido um pouco meio confuso em alguns momentos, mas é um ensaio que é muito bom, a gente recomenda, né? Então, Mardim, Xerife Mardim, né, o nome do autor. E só que era cheio de ideias, cheio de coisas da história da Turquia, e a gente tentou simplificar ao máximo, deixar o mais interessante e mais simples possível para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para o terceiro bloco, que o Luiz trouxe coisas interessantes para nós aqui. Então, Alessandro, eu fiquei cavucando na memória alguma relação disso aí com a tradição também milenar de querência, mas não consegui fazer uma condição de querência. Não consegui fazer uma condição de querência e queria perguntar se você fez dessa vez um caos. Não, estava muito difícil. Na verdade, o que eu coloquei aqui foi uma coisa que me chamou muita atenção, que é bem breve. Você sabe porque você leu o artigo, né? Mas você prestou atenção que ele, em determinado momento, ele cita que existia uma faculdade, uma universidade de ciência política na Turquia desde 1859. Reparei. Isso é um absurdo, né? Eu fui procurar, vamos comparar aqui, né? Eu não tenho a menor condição de falar o nome da universidade, mas eu coloquei no Google Tradutor aqui, é algo como Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas da Turquia,
onde eles já tinham o curso de Ciências Sociais, Ciência Política, desde 1859. Isso aqui é muito assustador, né? E eu acho que representa um pouco de como os turcos estavam já desde o século XIX preocupados com essa administração pública, né? Essa centralização do poder que permeia toda essa discussão que a gente está tendo aqui. Para efeitos de comparação, né, o Brasil teve o seu primeiro curso inaugurado em 1933 pela Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, no primeiro curso de Ciências Sociais do país. Então, quase 80 anos depois. E outra coisa, só para fazer justiça aí à precocidade. O Bobbio, o filósofo político italiano, ele diz que a primeira obra da ciência política moderna é A Classe Política do Mosca, que é de 1895, e a faculdade na Turquia surge em 1859. Claro, com essa preocupação mais aplicada de administração pública e de fortalecer o alto funcionário público, portanto não está naquela pegada científica da virada do 19 para o 20, mas é como a gente desconhece esses países que não são os países centrais do desenvolvimento da ciência, que eventualmente têm iniciativas pioneiras anteriores, e é o caso aqui da Turquia. Se perguntar para o Bob, ele vai falar que foi o Mosca. Se perguntar para o Anthony Guinness, ele vai falar que foi o John Locke. Se perguntar para o Bourdieu, ele vai falar que foi o Rousseau, né? Os europeus sempre eurocêntricos total, né? Na verdade, mais que eurocêntricos, o próprio país mesmo. Tem uma maldição para a gente, Luiz, responder? A pergunta seca aqui, Alessandro. A politização do Islã é maledeta? Ixi, essa é dura, hein? Politização do Islã é maldita. Eu acho que a politização religiosa como um todo, eu vejo no ponto de vista pessoal como algo maldito, sim. Mas inevitável praticamente, né? Não sei até que ponto também quem tenta separar a religião das práticas políticas, consegue de fato separar isso, né? Não sei até que ponto isso é um conto de fadas que a gente vive também. Mas eu vejo como maldito, sim. E você? Eu também acho. Eu acho que assim, a não integração de grandes contingentes dos povos, né, sobretudo camponeses, pobres, das periferias, é o que está na base da mobilização religiosa em qualquer canto, com muitas histórias diferentes, singularidades locais, mas quando você tem um populista que percebe a vulnerabilidade social, econômica, colada com certo ressentimento de ter uma religiosidade vista como arcaica, atrasada, incivilizada, você junta isso e vira uma combinação muito poderosa, está sendo usado em tudo que é lugar, e o Erdogan faz isso na Turquia. Então, pois é, mas veja, que outra saída existe, né? A única saída que tem para a maior parte dessas populações periféricas é a saída via líder carismático, né? Que é assim, uma leitura weberiana mesmo. É inevitável mesmo. Então, Luiz, outra coisa que eu acho importante a gente fazer, né, e até citar aqui, existe um mapa, né, rodando, mapa eleitoral, né, dos votos do Erdogan e do Kılıçdaroğlu, né, que confirma exatamente aquilo que o Mardim fala aqui, né. O Kılıçdaroğlu, né, do Partido Republicano, ele recebe a maior parte dos votos concentrados nas grandes cidades, né, em Ankara, em Izmir e em Istambul, né, antiga Constantinopla, enquanto que o Erdogan, ele é muito popular em todo o restante do território da Anatólia, né? E foi impressionante, no ponto de vista pessoal, aí a gente lê um texto lá de 40 anos atrás e ele explicar exatamente um passo a passo o que está acontecendo, né, com esse mapa eleitoral que a gente está vendo hoje. Lembrando que a gente vai postar depois no nosso Instagram, mas o mapa eleitoral mostra que esse centro político globalizado, integrado, não é o centro geográfico, ele é um cinturão de grandes cidades que estão nas fronteiras da Turquia, tanto à esquerda quanto à direita, né, no oeste e no leste. O centro geográfico é a periferia social e religiosa, que são as regiões de cidades menores ou regiões rurais que ocupam o miolo do mapa. A gente vai mostrar isso nas redes sociais depois. Agora, Alessandro, eu tenho uma luta de gostos maravilhosa para você aqui, que eu caprichei. Então vai. Você vê que eu não conheço nada da cultura turca, infelizmente, precisava ir para lá para conhecer um pouco. Mas eu estava procurando alguma coisa para te surpreender, rapaz, e eu descobri que lá tem esportes muito curiosos. Tem luta de camelo, que é uma coisa que já é criticada também, assim como rodeio no Brasil, mas tem um esporte lá em que se chama luta turca, que é uma luta entre seres humanos, em que as pessoas se encharcam de azeite e lutam na luz do sol, no sol quente. Meu Deus do céu. É um negócio muito maluco.
Eu ia perguntar se você preferia isso ou a luta de camelo, mas acho que a luta de camelo já está em decadência. E aí, como eu não conheço muita música, nada, quer dizer, não conheço nada da música turca, você deve conhecer um rock indie turco, né, pelas suas pesquisas aí. Mas a minha pergunta é, pô, vou brasileirar o negócio. Tem lá a Capadócia, que é uma região tradicional que tem as cavernas com moradias, né? As pessoas moravam e ainda moram, que é onde saem os balões, aquela espetáculo visual famoso da Turquia na região da Capadócia. Mas a música do Jorge Ben ele é universal, então vale aqui. Tem a música Jorge da Capadócia, que ela sofreu regravações de outros artistas brasileiros. Tem uma regravação do Racionais, MCs, e tem a regravação do Lúcio Maia, do Nação Zumbi. Quero saber se você, escutador do rock, da modernidade brasileira, qual versão é melhor de regravação de Jorge da Capadócia? A do Lúcio Maia ou a do Racionais? Pô, olha, essa daí foi difícil, hein? Porque eu tô aqui, inclusive, com o boné da Nação Zumbi, uma das bandas favoritas minhas. Difícil, hein? Porque já ouviu do Racionais? Você tá perguntando, eu não sei se você já ouviu. Do Racionais abre o álbum de um jeito monstruoso, assim. Eu acho, assim, muito F mesmo, assim. Então, mas eu vou ficar com a versão do Lúcio Maia, eu recomendo aí. Lúcio Maia, guitarrista da Nação Zumbi. No YouTube tem ele tocando sozinho, né? Ele gravando ali todas as partes da guitarra e cantando. Acho sensacional também. Por que será que o Jorge Ben escreveu uma música falando da Capadócia? Jorge da Capadócia. A história do guerreiro, do Jorge, São Jorge, que a história dele remonta à região da Capadócia. O guerreiro Salve Jorge. Jorge sentou praça na cavalaria. Então é por causa da região que é a origem do guerreiro lá, pô. Saquei. E nos times lá, prefere Shakhtar? Que Shakhtar, meu Deus do céu. Da Ucrânia. Da Ucrânia, né? Você vê como é que eu manjo. Você prefere uma camiseta do Fenerbahçe, do Galatasaray ou do Besiktas? Os três grandes times turcos. O amarelo e preto é qual? É o Fenerbahçe? Amarelo e preto não existe, mas amarelo e azul marinho existe, é o do Fenerbahçe, sim. Ah, ela é bonitinha. As outras eu não conheço, não lembro. Galatasaray, laranja e vermelha, do Besiktas é preta e branca. Muitas são todas bonitas, Luiz. Só pra gente fechar com uma brincadeira aqui. Tem aviso pra gente ou não? Avisos. A gente recebeu mensagens queridas de ouvintes nas caixas novas lá do Spotify. O Augusto, a Vanessa, Marlon. Pô, agradecer muito o Homer. Nicolas também mandou uma hoje à tarde, que ainda não li. Então, pessoal, escrevam pra gente, mandem comentários, críticas, sugestões, piadas e material que possa ser útil para elaboração de episódios. E lembrando que a gente tem uma profissão de fé, que é expandir o projeto, que ele possa crescer mais, chegar mais longe, com mais qualidade em outras plataformas. Para isso, a gente tem que fazer um rateio das despesas por meio da campanha de financiamento coletivo para aqueles que puderem. Então, quem pode, entra no apoia.se/Maldita Politicagem. Quem conhece coisas da história turca, da política turca, mandem pra gente, a gente vai postar nas nossas redes sociais. Lembrando que essa discussão de sociologia política, da história de um país, é uma das coisas que a gente mais gosta, e a gente gosta bastante disso para o Brasil, para a América Latina, mas conhecer essa história foi especialmente instigante nessa vez, não foi não, japonês? Foi muito, né? A gente recomenda de novo o livro Além do Cânone, né, o livro do Celso Castro. Todos os capítulos que a gente sentou para ler nos trouxeram mudou, né, realmente a forma como a gente olha para as ciências sociais. Então fica essa recomendação para vocês todos. Espero que vocês tenham gostado desse esforço de ler a obra um pouco desse autor, né? Que eu pessoalmente, se eu tivesse lido antes, eu teria mudado algumas coisas na minha tese, viu? Então, maravilhoso que é o texto, né? Então é isso, a gente vem na próxima semana com mais um episódio do Maldita Politicagem. Um abraço. Abraço, galera. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.